A Hora da Criança surge lá na década de 40, a partir de um descontentamento do nosso fundador, que é o professor Adroaldo Ribeiro Costa, com o modelo de educação que existia, imagine, né? Na década de 1940 ele já atinava para isso, então ele vê que aquela forma de educar não seduzia, não era um ambiente que a criança tinha uma ludicidade para poder aprender e aprender, então ele surge a Hora da Criança para poder dizer, não é possível que num ambiente lúdico, num ambiente artístico, num ambiente que a criança tem o potencial de ser protagonista das suas ações, ela possa conviver e aprender muito mais eficiente, muito mais eficaz e com uma vontade, com desejo no aprender, né? Então a Hora da Criança surge basicamente por conta disso. Tem uma frase célebre dele que é: toda criança é uma possibilidade. Então ele enxerga a criança como possibilidade dentro da possibilidade que ela lhe dá, né? Tanto que o teatro perfeito aqui não é dizer à criança, você vai ser tal personagem, porque isso seria inclusive uma violência com a formação daquela criança. Então ele troca, ele inverte esse binômio, o ator-personagem vira personagem-ator, aquela criança dentro da possibilidade do que ela é, ela vai ser trabalhada, né? E aí ele investe muito nesse protagonismo do que a criança é. Hoje a arte e a educação, hoje não, de sempre, ela ainda tem algumas deficiências para poder estar inserida de fato no processo educativo, né, na valorização desse processo. Não entendendo que é uma pena de que a criança, antes mesmo da escolarização e do letramento, ela precisa ter um letramento emocional, e isso se dá pela arte. A criança que tem 5, 6, 2, 3, 4 anos de idade, se nós educadores investíssemos na arte, pudéssemos investir na arte, a gente certamente, antes da alfabetização, do letramento da criança aprender a ler e escrever, nós teríamos seres humanos diferentes hoje. Porque esse é o princípio, é onde a criança se torna. Você veja que toda criança, como disse a Adroaldo, além de ser uma possibilidade, ela tem a arte nela. Ela brinca de imaginar, ela brinca de ser um personagem, isso é natural da criança. Então por que não investir em um processo já naturalizado e que é atrativo para a criança, do que dizer a ela que ela precisa, aos 7 anos de idade, estar alfabetizada? Então esse é um questionamento que a Hora da Criança tem feito já há algum tempo e reforça de que a arte e a educação tem esse poder de fazer uma formação para além das questões da escolarização. Menina, eu entrei com 5 anos e desde os 5 anos de idade eu estou aqui. Aqui eu digo na Hora da Criança, porque não começou aqui, né? Começou lá no ICEA, eu era pequenininha, estava no jardim de infância e ia depois para os ensaios da Hora da Criança com a Adroaldo e o maestro Agenor Gomes, que foi quem me ensinou música, né? Então hoje o que eu sou, eu devo a esse projeto Hora da Criança, porque minha formação, na verdade, foi aqui dentro. Então o que eu tive na minha infância, toda uma formação de cidadania, não só de arte, porque a arte forma um cidadão completo, né? Um cidadão crítico, um cidadão que sabe ouvir, que sabe ver, que sabe falar, que sabe compartilhar suas ideias, né? Então, isso eu aprendi aqui, a respeitar o outro, a amar o outro com as suas diferenças, porque aqui nunca se teve diferença, nem de religião, nem de cor, nem de nada. Então, todo mundo aqui era igual, né? Mesmo quando ele escolhia papéis que tinham, assim, destaque, ninguém era estrela, porque sempre tinha 2, 3, 4 fazendo o mesmo papel, fazendo o mesmo personagem. Então, era um ambiente saudável, onde a gente, brincando, aprendia para viver no mundo. A filosofia da Hora da Criança, pensada em 1940, apesar de ser 1940 ter aí 80 anos, né, ela se mantém como atualíssima, né? A escola ainda precisa ser pensada. Eu digo escola que não é, a Hora da Criança é um movimento educativo, cultural, mas a escola em si ela precisa ser pensada de forma diferente para seduzir a criança, para que a criança, o adolescente, o jovem tenha, de fato, vontade de estar naquele espaço. Então a Hora da Criança continua muito atual, porque eu percebo que ainda no cenário da educação do país não existe um movimento igual, né, que faça a criança se sentir protagonista de sua ação, liderado pela arte. A Hora da Criança é uma instituição sem fins lucrativos. Aqui não forma um artista, aqui forma uma pessoa, um ser humano, né? Com um caráter, com um entender mais crítico de tudo que está acontecendo em nossa volta. Pode ser um médico, um engenheiro, um astronauta, o que for, mas a arte vai contribuir nessa formação.
que no futuro ele vai escolher e vai ser, né? Então, as pessoas precisam ter consciência disso e participar dessa construção. A Hora da Criança precisa de colaboração, precisa de voluntários, precisa de pessoas que possam vir contribuir com isso. Nós estamos formando crianças para o futuro, né? O futuro não é nosso. Eles é que vão estar aqui, eles precisam ser preparados para isso. Seja qual for a profissão que ele escolher, ele vai ser muito mais criativo, ele vai ser muito mais original, ele vai viver muito mais plenamente a sua vida depois de experienciar a arte. E a música tem sua parcela nesse meio aí todo. A gente tem vários depoimentos de familiares que nos contam, nos narram o que acontece na vida das crianças de melhorias em vários sentidos. E a gente vê a melhora, né? Com o passar do tempo, você percebe o desenvolvimento da criança, ela passa a ter um desenvolvimento bem grande em vários sentidos. A criança que vivencia a arte, a música, o teatro, a dança, artes visuais, a literatura, ela vai ser uma criança com desenvolvimento de toda a sua potencialidade em todas essas áreas. A Hora da Criança ela é uma organização social sem fim lucrativo, então nós temos parceria com a esfera pública no que tange a questão de pessoal. Hoje nós temos parceria com a Secretaria da Educação do Estado, a Secretaria da Educação do município e a Secretaria de Política para a Mulher, Infância e Juventude através do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Criança e Adolescente. São os projetos que a gente roda, né, com um quantitativo de pessoal, mas a gente obviamente precisa ter necessidades outras, como instrumentos, né, como material do uso do dia a dia, material didático, pedagógico. E a gente precisa estar mantendo isso. Para essa estrutura, a gente criou recentemente uma doação, que é a Hora da Ajuda, a gente criou esse nome, para estar pedindo, né, pedindo à sociedade que traga aí sua doação, sua destinação do valor que for, para a gente conseguir fazer a manutenção das atividades. Em 1940, eu fui formiguinha. Eu tinha 6 anos e entrei como formiguinha, o papel de formiguinha. A experiência foi maravilhosa, minha vida inteira foi na Hora da Criança. Aquilo era deslumbrante, eu era uma menina tímida. Através da Hora da Criança eu passei a me desenvolver. Eu era tão tímida que para atravessar um salão assim de festa, eu não era capaz, eu era muito tímida. E a Hora da Criança desenvolve muito, não só socialmente a criança, como a criatividade mesmo. Eu acredito que isso marcou muito na minha vida adulta, porque o fundamental de Adroaldo era educar através da arte. Uma vez apareceu aqui uma criança que queria ser estrela. Ele disse, não é o objetivo da Hora da Criança. O objetivo da Hora da Criança é educar através da arte. Hoje o que a gente tem realmente de carência é de profissional. Nós contamos com alguns voluntários, mas a gente sabe que a sociedade do jeito que está hoje, o voluntariado ainda é muito tímido para a gente poder executar uma atividade como a gente precisa. Então a gente tem uma carência de pessoal, né? Por isso também a gente lança a campanha para estar contratando e mantendo até profissionais que estão conosco, né? E que em alguns de projetos que já estão em fase de conclusão e a gente precisa mantê-los na instituição. Por exemplo, nós temos um profissional de violino, temos uma profissional de dança, que no próximo mês já não estarão mais conosco por conta do projeto que se encerra, mas precisamos ter um recurso para poder mantê-los até pelo menos o final do ano, para garantir a continuidade da ação. Então, eu gostaria que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento pensassem na Hora da Criança como um espaço onde a criança cresce e brota para a vida e que possam ser ajudadas de alguma forma. O projeto tem uma grandiosidade de preparar cidadãos conscientes, críticos, mas para que isso aconteça é preciso uma ajuda financeira. E às vezes a gente sente dificuldade com instrutores, com professores que possam orientar essas crianças a crescerem, porque o voluntariado hoje existe, mas ainda é muito difícil, que a pessoa pode dar um dia, no outro não pode, e a gente precisa disso todo dia. Então, que haja pessoas ajudando de alguma forma. Se você pode colaborar financeiramente, colabore, bote R$30, R$40, R$50, o que você quiser. Tem lá o Pix da Hora da Criança, você coloca lá. Se não puder dar dinheiro, ajude divulgando, ajude falando que é uma coisa boa, que existe, que está aqui fervendo, né, fazendo 80 anos, funcionando.
para o bem da cidade, para o bem das crianças do nosso país, né? Principalmente da nossa Bahia. Porque enquanto nós cantarmos, haverá Brasil. Eu quero pedir a você que está aí assistindo essa reportagem que se interesse por arte e educação e se interesse pelo universo da criança e traga ela para além de eixo prioritário das questões legais, ela também ser uma protagonista das suas ações, que continue, ajude a Hora da Criança a continuar suas atividades. A gente criou uma campanha agora, Hora da Ajuda, através do Pix, do nosso CNPJ, que é o 13-547-468-1000-42, através das nossas redes sociais, que é o @hora_da_crianca, nosso Instagram, tem todas as informações, nossas atividades, vídeos, imagens, tudo que a gente vem executando ao longo do ano, para que você se abasteça de informação, conheça mais um pouco da instituição e possa doar com a maior tranquilidade. Afinal, uma instituição que faz esse ano 80 anos é uma instituição que tem responsabilidade social e, para cima de tudo, elege a criança como protagonista de sua história. Então a gente conta com vocês e podem fazer a doação, que certamente vai nos ajudar na manutenção das nossas atividades. As pessoas que gostam de trabalhar com crianças, estamos de braços abertos. Venham conosco nesse voluntariado. Aguardamos por você.